Meus queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva e hoje eu quero falar sobre por que Jesus voltará como um ladrão à noite. Por que Jesus voltará como um ladrão à noite. Quero fazer isso à luz de 2 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 10. O capítulo 3 da segunda carta de Pedro tem como epígrafe a vinda do Senhor. No verso 10, Pedro diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Essa expressão, dia do Senhor, refere-se a eventos que inicia-se com a volta, a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é mencionada na Bíblia cerca de 1845 vezes, sendo que 1527 vezes no Antigo Testamento e 318 vezes no Novo Testamento. A vinda de Jesus se dará uma vez em duas fases. Na primeira fase é o arrebatamento da igreja. Na segunda fase, Jesus vem implantar o reino milenar na terra. Na primeira fase, Jesus vem para a igreja. Na segunda fase, Jesus vem com a igreja. Na primeira fase, Jesus vem até as nuvens. Na segunda fase, Jesus vem sobre o Monte das Oliveiras. Na primeira fase, Jesus vem arrebatar. Na segunda fase, Jesus vem reinar. A vinda de Jesus é a maior esperança do crente salvo, aludida em Tito capítulo 2, versículo 13. E Paulo corrobora com isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, quando ele diz: se esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O crente salvo vive na terra, mas a grande esperança dele é subir no arrebatamento da igreja. Por isso, o crente salvo brada: Maranata, Maranata, Maranata. Maranata é uma expressão aramaica que quer dizer: vem nosso Senhor, ou o Senhor está vindo. Essa frase aparece na sua forma grega em Filipenses capítulo 4, versículo 5, que diz: perto está o Senhor. A volta de Jesus é tão certa que a Bíblia encerra com a promessa da sua vinda. E João responde: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. O comentarista da Bíblia Pentecostal diz que Maranata era provavelmente a oração e saudação da igreja primitiva. No grego, encontramos dois termos relacionados à segunda vinda de Jesus. O primeiro é parousia. Parousia literalmente quer dizer presença, chegada, visita. É a palavra mais usada nas Escrituras para descrever o retorno de Cristo. Parousia é usada também para mostrar a volta pessoal de Jesus à terra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19 e 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. A segunda palavra relacionada à volta de Jesus é epifaneia. Epifaneia literalmente significa vir à luz, resplandecer ou brilhar. Fala da segunda fase da vinda de Jesus, onde todo olho o verá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8. Jesus vem arrebatar a igreja. A palavra arrebatamento deriva-se da palavra grega harpazo, que significa tirar com ímpeto, arrancar, resgatar,
tirar com força e rapidez. O arrebatamento é a retirada rápida e com força da igreja da terra. Nesse evento acontecerá 3 coisas. Primeiro, o Senhor descerá do céu, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 18. Segundo, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Terceiro, os salvos, vivos, serão transformados e arrebatados. Portanto, o arrebatamento é um evento glorioso, onde Cristo levará a sua igreja para estar com ele na glória. Foi o que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o arrebatamento é um evento glorioso, onde Cristo levará a sua igreja para a glória. No latim, arrebatamento vem de rapto. Rapto, raptus. No Antigo Testamento, temos 2 raptos que tipificam o arrebatamento da igreja. O primeiro é o rapto de Enoque. Enoque, na tipologia, tipifica a igreja que anda com Deus. Só será arrebatada a igreja que anda com Deus. Andar com Deus aqui fala da comunhão, da intimidade, do relacionamento com Deus. A igreja que será arrebatada será uma igreja que tem comunhão, intimidade, relacionamento, presença de Deus. O segundo rapto que aparece no Antigo Testamento é o de Elias. Elias foi um profeta que permaneceu fiel em meio ao pecado, em meio à lama, em meio à corrupção da sua época. E Elias tipifica a igreja fiel em meio ao pecado. A igreja que será arrebatada será uma igreja santa em meio ao pecado. Porém, em 2 de Pedro, capítulo de número 3, verso 10, diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Essa expressão também foi usada por Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Vamos observar agora algumas razões pelas quais Jesus voltará como um ladrão à noite. Primeira razão, Jesus voltará como um ladrão de noite. Isso fala de surpresa. Surpresa. Ninguém sabe o dia e a hora que o ladrão virá. A volta de Jesus se dará em um momento desconhecido, tão desconhecido quanto a chegada de um ladrão que invade a casa. E Jesus corrobora com isso em Mateus capítulo 24, versículo 42 a 44, quando ele fala que se o pai de família soubesse a que hora da noite o ladrão invadiria a casa, esperaria e livraria a sua casa. Então, Jesus voltará como ladrão de noite. Isso fala de surpresa. Na parábola das 10 virgens, o tema central é a necessidade de estar vigilante, preparados. Essa é a advertência final da parábola, em Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Como não sabemos o dia, a volta do Filho do Homem, a volta do Senhor, o dia da sua vinda, precisamos estar preparados, vigilantes, porque ele pode voltar a qualquer momento. John Wesley disse que o crente deve estar preparado para 2 coisas, para pregar e para ser arrebatado. O crente verdadeiro deve estar preparado para 2 coisas, pregar e para o arrebatamento da igreja. Em Mateus 24, 36,
Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora. Jesus virá em um dia comum, como foi nos dias de Noé. Em Mateus 24, versículo 37 a 38, Jesus diz como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que um dia Noé entrou na arca. Então Jesus voltará em um dia comum. As pessoas vão estar fazendo coisas comuns, casando, bebendo, comendo. Então Jesus voltará de surpresa. Ninguém sabe o dia e a hora. Por isso, fique preparado. Segunda razão, Jesus voltará como ladrão à noite. Isso fala de velocidade. O ladrão vem rapidamente. A sua ação normalmente é rápida. A volta de Jesus se dará rapidamente, tão rápida quanto a chegada de um ladrão à noite. E Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 27, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54, que é no momento, num abrir e piscar de olhos. Veja a velocidade do arrebatamento. Não haverá tempo de pedir perdão, não haverá tempo para se reconciliar, não haverá tempo para se preparar, não haverá tempo para pedir perdão aos seus pares. Por isso, o tempo é hoje, o dia é hoje, a hora é agora de estar preparado. Jesus virá como ladrão, isso fala de velocidade. Terceiro, Jesus vem como ladrão à noite, porque o ladrão vem para levar bens preciosos da casa. Aquilo que tem mais valor na casa, o ladrão leva. Jesus virá para levar o que tem de mais precioso na terra, a sua igreja, a sua noiva, os escolhidos, os separados. Nesse dia haverá separação. O arrebatamento vai separar a igreja da terra, o joio do trigo, o bode das ovelhas, os santos dos pecadores. A igreja será arrebatada. A igreja é preciosa porque foi comprada pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz, fostes comprado por bom preço, preço de sangue. Em Atos 20, 28 diz que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19 diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! Jesus comprou a igreja com o seu sangue, por isso a igreja é preciosa. Aleluia! Jesus vem levar a sua noiva para a glória. Quarta razão, Jesus virá como um ladrão à noite, porque a ação e presença do ladrão muitas das vezes é notada depois que ele já foi embora. Assim será no arrebatamento da igreja. No primeiro momento o mundo não notará, só depois que descobrirá que a igreja foi arrebatada. Aleluia! Glória a Deus! Quinto lugar, ou quinta razão, porque Jesus voltará como ladrão, porque o ladrão vem normalmente quando todos estão dormindo. O ladrão vem normalmente quando todos estão dormindo. A palavra profética revela que o tempo que antecede a volta de Jesus será tempo de sono espiritual. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, versículo 6, que dormiram todas e tosquelejaram. Aleluia! Tosquelejar é cochilar. Então elas dormiram. Então esse tempo que antecede a volta de Jesus é tempo de sono espiritual. Que Deus nos desperte.
Em Romanos capítulo 13, versículo 11 diz: isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Que Deus nos desperte a viver uma vida de oração, de santidade, de unção na sua presença, porque Jesus virá como um ladrão à noite. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.